Curso para poder discutir Deus e a Bíblia. Vídeo introdutório número 9. Por que Deus criou o homem? A gente ouve essas falácias aí. Deus criou o homem para sofrer na terra. É um verdadeiro criador digno, com todo o poder que Deus tem, com todos os predicados que ele tem. Onipotência, onipresença, onisciência. Ele não é um sádico que vai criar alguma coisa para sofrer, não. Então, vamos ouvir aqui o que eu vou falar como adultos e não como imaturos, escarnecedores, críticos, etc. e tal, não. Bem, primeira confusão que as pessoas fazem quando leem a Bíblia, tem muita gente que fala assim, eu já li a Bíblia umas 500 vezes e tal. Mas a pessoa tem o preparo para isso, tanto é que eles confundem Adão com homem. Quem Deus criou, em primeiro lugar, foi Adão, uma entidade viva. Se é um ser vivo, né? Eu chamo de entidade, vocês vão ver por quê. Potencialmente capaz de originar a espécie humana. Tá? Então, numa parte Gênesis, na primeira parte, fala que criou Adão, depois fala, Deus fez homem e mulher. Aí o pessoal, fez de novo. Mas, gente, é muita ignorância as pessoas não saberem como é que se lê um livro, né? Mas tudo bem. E além do mais, um livro que teve suas origens entre um povo em particular, que foi o povo judeu. Para vocês terem ideia, eu sou judeu, um judeu convertido. E vivo estudando isso, mas conheço as tradições, fiz bastante para conhecer as tradições. Então Deus criou, foi Adão. Um Adão não era homem. Ele deu o nome de Adão. E esse nome Adão é que vem da terra. Tanto é que Deus formou o homem do pó da terra. Terra em hebraico é Adama. Então vocês veem, né? É uma linguagem fortemente ligada aos seus radicais. Não é como o português que determinadas palavras que uma tem a ver com a outra, a raiz delas é completamente diferente, não. Então, Adão não é o mesmo que homem, mas o protótipo da raça humana. Posteriormente, ele pegou Adão, fez uma cirurgia e tirou, ele fala de uma costela, uma das traduções é lado, tá? Em hebraico, tem que ir no hebraico. E lado você pode entender como determinadas coisas, várias coisas que eu vou dar nesse curso aqui. Então Adão é o protótipo da raça humana. Adão deu homem e mulher, compreenderam? Quando veio homem e mulher, ele passou a só ter o nome Adão, porque aquela primeira criatura, interpreta do jeito que vocês quiserem, com uma costela a mais, né? Alguns dirão, né? Então ele perdeu uma costela ou perdeu uma parte do lado para dar mulher. Então deixou de ser Adão, agora passou a ser homem e mulher, seguindo a tendência das espécies animais. Positivo, que isso esteja bem entendido. Então, Deus criou, né, fez de Adão, depois homem e mulher, para ficar compatível com as espécies animais em sua plenitude, para aprender uma série de coisas. Então, ele criou o homem para que ele aproveitasse a plenitude de um ser que é espiritual. O espiritual ele recebeu pelas narinas no sopro de Deus. Sopro, vento é espírito. Então ele criou como se fosse um cientista diria assim, uma anomalia, porque você tem matéria e você mistura com espírito. Chegaremos nisso porque já estão progredindo muito no modelo, né? No modelo padrão de partículas e está revelando uma série de coisas. Então, ele quer que o homem compreenda a espiritualidade e seja como ele, Deus, mesmo vivendo no mundo material. Ou seja, é a experiência utilizando das piores condições. Lá em 1 Coríntios, quando estivermos estudando, este homem vai ser total ou quase
totalmente espiritual no futuro, quando for transformado, como promete a palavra, a Bíblia. Então ele vai poder usufruir deste trânsito e desta beleza que o mundo material apresenta como espírito. Vai ser como um híbrido. Então embaixo aqui eu explico melhor, vou até aumentar um pouco, ó. No futuro, o ser humano vai usufruir de uma existência como alma pura, sem medos e nem angústia, com uma natureza híbrida de espírito e de verdadeiro homem, dos alvos materiais, sem estas aflições que a gente vive hoje em dia. E não, ele vai voltar a ser Adão, porque não haverá mais homem e mulher nesse sentido de formar um casal. Tanto é que ele fala que no futuro as pessoas não se darão em casamento. Jesus foi perguntado a respeito disso e ele respondeu, né? Que quando perguntava com qual mulher um homem ficaria no futuro, né? Se ele teve 3, ou com qual homem uma mulher ficaria no futuro se ela teve 3 maridos, né? Então ele esclareceu que no céu as pessoas não se dão em casamento. Nós seremos almas completas. Então, nós cumpriremos o objetivo colocado para Adão no Éden. Voltaremos a ser Adão. Mas agora com toda a consciência desses fatos que nós passamos aqui. Fatos espírito históricos. Então, vejamos pela imagem do futuro se vocês compreendem qual a finalidade da criação do homem. Deus criou o homem e no futuro, quando ele for pleno, nós vamos viajar por toda a Terra, pelo universo todo, sem tempo e sem cansaço. Diríamos que, fazendo analogia com a Terra aqui, um brasileiro vai entrar na casa de um suíço, cada um vai falar em sua língua e um vai entender o outro. Nós vamos comer alimentos e frutas por puro deleite, como faziam Adão e Eva. Estão vendo? A gente voltar ao projeto que Deus fez para a gente, Adão. Os animais viverão em harmonia entre si e com o homem, como era no jardim do Éden. E teremos nossa recompensa de acordo com o que fizemos. O galardão já foi avisado no Apocalipse. Todo mundo vai ser salvo, né? Não, todo mundo que for salvo vai para o céu, vai ficar sob a influência da emanação de Deus e tal. Mas vai ter lugares, é como se tivesse bairros, tá certo? Porque tem gente que fez mais coisa aqui do que outras pessoas, tá? Tem gente que se expôs mais, né? Tem gente que confiou mais em Deus. Então, a recompensa é o galardão. Mas todos terão que tiverem a salvação, estarão lá, sob a influência de Deus, na Nova Jerusalém. E para compreender por que Deus criou o homem, nós precisamos falar da figura de Jesus. Jesus desceu aqui no tabuleiro do jogo. Os mais jovens já jogaram esses jogos de estratégia em que você controla o mundo, ou seja, você é Deus daquele mundo, tá? Naquele videogame. Então, nesses videogames, você entra no cenário como se você fosse um personagem. Claro que não te mostra esses que têm arma, mostra a arma na frente, outros mostram a mão, né? E outros até mostram o que eles chamam de terceira pessoa, você inteiro, né? E conversando com os personagens do jogo. Então, olha só, Deus, ele desceu aqui no tabuleiro do jogo para jogar com a gente. Tanto é que apanhou, sangrou, foi crucificado, morreu. Aí aconteceu aquilo que até acontece em alguns joguinhos. Ele tem lá o número de ressuscitações que você pode ter. Então, ele desceu aqui. Ele tem coragem, tá certo? Ele desceu aqui como filho. Ele é Deus, o Pai, e o Filho, o herdeiro, é que desceu. Mas ele também, ele é conjugado com Jesus. Isso, quando a gente estiver explicando o que chamam de trindade, os 3 tipos, as 3 facetas de Deus,
Aí vocês vão entender bem isso. Então entendam, ele se expôs aos perigos de estar no mundo material como uma pessoa que sente dor e que sangra. Ele teve extrema coragem. E isso que falam por aí, né? Muitas pessoas falam que, eu não aceitaria um Deus que sacrifica o próprio filho. Eu aceito sim, um Deus que sacrificou o filho pela gente, por bilhões de criaturas. Eu acho esse Deus muito corajoso. E ele confiou na coragem do filho também, porque ele e o filho são uma só coisa. E citamos Jesus porque ele deu uma grande pista sobre o propósito da criação do homem. Vocês se lembram da estadia dele aqui com os homens, em seus 3 anos de ministério? O seu modo de agir, o modo de Jesus agir, tem muito a ver com o nosso futuro na vida eterna, com o nosso propósito aqui na terra. Uma coisa ficou muito clara. Olha a pista aí, ó. Ele procurou a amizade do homem. Ele teve 11 amigos e 3 muito próximos, além de ter 72 discípulos no total que o seguiam e que menciona na Bíblia. Então, aqueles que ele mais amava, que ficou evidente, foi Pedro, João e Lázaro, que ele até ressuscitou. Ele gostava demais de Lázaro e da família dele. Tanto é que foi um dos que ele ressuscitou aqui na terra, de tanto amor que ele tinha por Lázaro. Mas não pensem que ele amava mais a esse aí. Ele ama a todos nós. Se disserem, você amou mais um do que o outro, tal, ele estaria sendo mentiroso. Ele ama todos. Ele conhece o nosso jeitão. E, quanto eu falar de pistas, olha, todas as pistas da vida futura estão na Bíblia. E é farto, tem 66 livros, tem muitos episódios, tem muita riqueza quando se fala em termos de hábitos hebraicos, né, costumes, do que vocês pensam. E nós vamos expor muito aqui a respeito disso. Vocês veem o numerador dos vídeos aí, ele tem 3 zeros, né? Se você vai começar a ler a Bíblia agora, preste atenção quando aparecerem os amigos de Deus. Eu falei dos amigos de Jesus, falar dos amigos de Deus. E teve muitos bons amigos aqui na terra. 4, né, que eu posso citar, que foram amigaços dele. Noé, Abraão, Jacó e Moisés. O Noé, ele, dando um resuminho, ele teve tanta fé em Deus que ele fez um barco em um lugar desértico seco, tá? Não tinha proximidade com o oceano, não. Ficou 20 anos fazendo o barco no seco. Abraão já era um cara que já não gostava de imagem, quebrou lá a loja do irmão dele. Ele já tinha essa consciência de justiça, para vocês verem como que ele procurava a justiça de Deus. Ele não admitia, ele via que tinha alguma coisa de errado com imagens de escultura representando santos ou deuses. Jacó, não precisa falar muito, Jacó, ele brigou com o anjo para que o abençoasse e acabou ficando coxo, não sei se por resto da vida ou se em um período da vida dele, porque o anjo o acertou no joelho, né? E Moisés, gente, o Moisés, ele nem precisava entrar na Terra Prometida, sabe por quê? Gente, ele passou 40 anos em profunda comunhão com Deus, resolvendo os problemas de Deus, fazendo tipo um reino de Deus na terra, ali, comendo maná que vinha do céu, fazendo milagres, o tempo todo conversando com Deus, numa íntima amizade. Você acha que um cara desse precisava de entrar em Israel e depois ter dor de cabeça lá com o povo? Ele usufruiu já na terra de 40 anos do lado de Deus. Então esses foram os grandes amigos. E aí mais uma vez aparece o propósito de Deus. Deus quer a amizade do homem, gente. É simples. Você pega seu filho e tal, quando é pequeno, ele fala, pai, me leva na casa de fulano, um primo, um amigo e tal, que ele é meu amigo e tal. Com aquele coração puro
de criança. Só quer amizade, quer brincar. E para brincar, você precisa de amigo. A explicação por que Deus criou é muito simples. O pessoal complica, não sei o quê, é para provar não sei o quê do universo e tal. Mas, gente, é para recolher o universo todo. Fala assim, gente, sobrou vocês, meus amigos, tá certo? Dentro aqui do propósito de Jesus, que veio buscar a amizade dos homens, alguns exageram e falam assim, Jesus queria ser homem. Ele teve um caso com Maria Madalena. Gente, ele não estava nem aí para isso. Era mulher, ele podia ter todas as mulheres como filho de Deus, né? Ele foi seguido por várias mulheres. Ele não queria nada disso. Ele é mais um exemplo de Adão. Não havia, em Adão havia o protótipo do que viria a ser homem e mulher. Mas Jesus, como Adão, é só isso. Ele queria ser alguém ligado profundamente a Deus, uma nova criatura, com vontade de tudo, porque Deus criou o homem com vontade. O pessoal fica. Tem gente que pensa 95% do tempo em sexo. E isso não é para tomar esse grande percentual da vida de ninguém, não. 95% tem que ser para os nossos projetos pessoais na vida. Qualquer coisa, comida, fotografia, pesca, né? Automobilismo, as opções são muitas aqui no mundo material. Então, ele veio representando o espírito, querendo atingir graus mais altos. No dia, talvez, que você for mais velho, tiver passado um monte de coisas, né? Você vai entender o que é buscar espírito, qual a sua verdadeira finalidade aqui, conhecer aquele que te criou. Olha que beleza. Deus quer verdadeiros amigos, livres, mas ele queria livres. Fala assim, por que ele deixou o homem fazer isso, guerra, não sei o quê? Ele criou homens livres. Todo mundo. Lembre-se de Revolução Francesa, nosso protótipo aqui de busca de alguma coisa boa, né? Liberdade, fraternidade e igualdade. A maior riqueza que o homem tem é a sua liberdade. Então ele quer amigos livres, colaboradores, espíritos, porque nós vamos deixar essa natureza 100% material, espíritos com consciência, né, advinda de terem passado pelas fraquezas aqui na Terra. Gente preparada, entendeu? Ele quer gente preparada, de você chegar um dia e falar assim, eu entendi, e vamos ter amizade com Deus, e amizade entre nós, aquela pura, em que você pode confiar em qualquer pessoa e tal. Então não acreditem em nada por aí que vocês ouvem a respeito de criação do homem. Um negócio muito simples, Deus quer amigos. Se você ainda não entendeu isso, procure compreender, vai seguindo sua vida procurando valores elevados, que aí você vai compreender. O próprio Jesus falou que a amizade é até superior àquelas relações afetivas entre homem e mulher. Para vocês terem ideia, hein? Os apóstolos foram largando tudo para ficar com Jesus. Pedro deu menos atenção à esposa dele, né, e foi ficar com Jesus. O Paulo esqueceu o negócio de casamento, ele tinha as mulheres prometidas, como é feito entre os judeus, né, acordo desde novo. Largou para quê? Fazer o trabalho de Jesus. Deus quer amigos. Aqui embaixo, Jesus foi amigo dos homens, procurou a amizade dos homens, não forçada. Ele nunca falou assim, eu sou o filho do Criador, você tem que ser meu amigo. Ele nunca falou isso. Espero que vocês tenham compreendido, tirem disso o melhor, sem malícia, sem escárnio, nem nada disso. Tirem isso do seu coração puro.